E antes de eu começar a ministração, vou pedir para o pessoal do louvor cantar uma música. Ele não é homem pra mentir, nem filho do homem pra se arrepender. Se Deus te prometeu, Ele irá cumprir. E nunca falhou, não vai falhar. Nunca tardou, não vai tardar. Se Deus te prometeu, Ele cumprirá. Fiel é Deus, fiel é Deus, não falha, não tarda. Fiel é Deus, fiel é Deus, o seu amor não tem fim, sempre cuida de mim. Fiel é Deus, Ele não é homem pra mentir, nem filho do homem pra se arrepender. Se Deus te prometeu, Ele irá cumprir. E nunca falhou, não vai falhar. Nunca tardou, não vai tardar. Se Deus te prometeu, Ele cumprirá. Fiel é Deus, fiel é Deus, não falha, não tarda. Fiel é Deus, fiel é Deus, o seu amor não tem fim, sempre cuida de mim. Fiel é Deus. Aleluia, amém. Fiel é Deus. Fiel é Deus. Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei qual que é a sua luta, qual é a sua dor. Mas pode se alegrar, porque chegou o tempo de você viver o seu milagre. Chegou o tempo de você viver a sua promessa. Ele não falha, Ele não tarda, Ele chega na hora certa. E prepare-se, porque tem coisas grandes e poderosas da parte do Senhor sendo liberada essa noite sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Hoje é dia de milagres. Hoje é dia de milagres. E eu profetizo em nome de Jesus as promessas do Senhor se tornando realidade sobre a sua vida. Hoje é o último domingo do mês de setembro e o pastor já profetizou. Mas eu declaro que ainda tem coisas para acontecer. E nesses últimos 3 meses que falta, aquilo que ainda não chegou, vai chegar. Eu profetizo que será feito aqui na terra, como o Senhor já liberou e já decretou no céu. Amém? E hoje eu quero falar um texto que mexe muito comigo, sobre Ana. E nós vamos ler um texto. Quem ama a palavra do Senhor? É comprido, mas é poderoso. E está lá em 1 Samuel 1, a partir do versículo 2. Eucana tinha ele 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofne e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porção deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor havia cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano.
todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que Ana chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? E após terem comido e bebido em Siló, estando Elias sacerdote assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da sua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da minha vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se ouvia nenhuma voz. Por isso Eli a teve por embriagada. E disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que eu tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e que o Deus de Israel conceda a petição que fizeste. E ela disse: Acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi no seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor e voltaram. E chegando à sua casa, a Ramá, Eucana coabitou com Ana, sua mulher, lembrando-se dela o Senhor. E ela concebeu, e passado o devido tempo, teve um filho que se chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Amém. Esse texto vai contar a história de um casal, de uma família que morava ali na região montanhosa de Efraim. E que de ano em ano eles iam para Siló, para o templo, para adorar ao Senhor e sacrificar ao Senhor. E Eucana conhece Ana, eles se casam, vão para a noite de núpcia, e o tempo vai passando, e eles descobrem que Ana não gerava filhos. Ana não engravidava, e aí eles pegam a conclusão que Ana era estéril. E na cultura daquela época, a esterilidade era algo muito grave. Eles imaginavam que toda mulher que era estéril porque o Senhor amaldiçoara. Era como se fosse um castigo de Deus. E quando as pessoas ficavam sabendo, as pessoas diziam: ali vai uma amaldiçoada do Senhor. Ali eles excluíam ela. Aquela mulher passava a ser rejeitada. E a esterilidade era algo tão grave, tão sério, que tinha uma lei que aprovava que todo homem que casasse com a mulher estéril e com o passar do tempo percebesse, que não ia gerar filho, ele estava aprovado, autorizado pela lei a casar-se com outra mulher, com o objetivo de dar continuidade à família, de gerar descendência, de gerar sucessores. Porém, a poligamia nunca foi uma ideia de Deus, mas era o costume, uma crença daquela época. E Eucana, mesmo amando a Ana, ele casa-se com Penina, para que Penina pudesse gerar filhos. Mas o maior sonho de Ana, o maior desejo de Ana era ser mãe, era ter filhos. E me chama a atenção nesse texto que Ana era crente, Eucana era crente, ambos eram crentes. Eles tinham costume de orar, clamar ao Senhor, eles tinham costume de ir ao templo, eles tinham costume de ofertar, sacrificar. Viviam uma vida reta diante do Senhor. Porém, quanto mais o tempo passava, nada acontecia.
Nada mudava na vida de Ana, na vida de Eucana. Aliás, o sonho de Ana parecia cada vez mais distante. E eu imagino Ana olhando ali para o lado e vendo outras mulheres sendo mãe. Outras mulheres conquistando o seu sonho, conquistando o seu milagre, com um comportamento até reprovável diante do Senhor, como Penina. Mas Ana, uma mulher piedosa, uma mulher que buscava a Deus, a impressão que ela tinha é que ela nunca iria viver o seu milagre. E na nossa vida também é assim. Todos nós temos um porém. Nós oramos, buscamos a Deus, clamamos, jejuamos, frequentamos igreja, ofertamos, dizimamos, e a impressão que dá em alguns momentos é que nada acontece, que nada muda. E quando olhamos para a nossa promessa, a impressão que dá é que não viveremos aquilo que o Senhor nos prometeu. E é nessa hora que eu e você, assim como Ana, olha para a dificuldade, para a adversidade e começa a questionar: por que que o meu milagre não acontece? O que que eu fiz de errado para estar merecendo passar por essa situação? Aonde eu tenho errado que eu não consigo sair desse deserto? Qual é o meu pecado? Aonde eu tenho que me esforçar mais? Eu esforço para viver uma vida diante de Deus, uma vida reta, e o meu milagre não vem. E não é só nós que começamos a questionar. Algumas pessoas que estão à nossa volta também começam a nos julgar. Quando olha para nós e vê a gente passando por algumas diversidades, situação, começa a julgar, fala: isso é falta de Deus, isso é falta de fé, isso deve ser alguma maldição. Fizeram isso com Ana. Ana não tinha feito nada de errado para viver aquela esterilidade. A Bíblia fala que foi o Senhor que havia cerrado a madre de Ana. Fizeram e chamavam ela de amaldiçoada. Fizeram isso com Jó. Jó, ele é elogiado pelo próprio Deus. Homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. E mesmo assim, os amigos de Jó também o julgaram. E eles olhavam para Jó e falavam: certamente Jó pecou contra Deus. E na verdade não tinha a ver com Jó. E eu estou aqui essa noite justamente para falar que essa diversidade que você está passando, essa dificuldade que você está passando, não tem a ver com pecado, não tem a ver com algo errado, não tem a ver com castigo de Deus, com falta de Deus. Deus, ele até disciplina, mas ele disciplina na palavra os filhos que ele ama. Então, Lorena, se não é Deus, por que que eu ainda não estou vivendo o meu milagre? Por que que eu estou passando por essa diversidade? Porque Deus permite. E por que que Deus nos permite? Para que possamos crescer, para que possamos amadurecer, para que possamos ser moldados, aperfeiçoados. Por que que Deus permite? Para que você possa provar do poder dele. E a Bíblia fala que toda essa adversidade está produzindo um peso eterno de glória. Deus chama isso de leve e momentânea tribulação. E 1 Tiago vai dizer: tendes por motivo de toda alegria passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E essa perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros e nada deficiente. Irmãos, você está sendo aperfeiçoado nessa diversidade, nessa tribulação. Você está sendo provado na sua fé.
Quando um professor ali na escola aplica uma prova, a intenção do professor é aprovar o aluno. E aqui em Tiago está falando que a nossa aprovação é para provar a nossa fé. E na história de Ana e de tantos outros ali na Bíblia, a gente vai ver que Deus sempre esteve no controle. Aliás, Deus é o controle. E algumas lutas, sim, que nós iremos passar, é fruto ou serão fruto da nossa atitude. Quando a gente não ora a Deus, quando a gente não busca, não pede direção. Algumas lutas podem ser fruto de uma colheita, de uma plantação errada, e aí nós vamos acabar colhendo. Mas mesmo assim, as misericórdias do Senhor nos alcançam, e Ele faz com que todas essas coisas cooperem para o nosso bem. E outra característica que é muito comum quando nós estamos passando por dificuldade, por adversidade, é nós questionarmos o amor de Deus. E a gente chega a pensar, se Deus me ama, por que que eu não consigo vencer? Se Deus me ama, por que que Ele não me livra dessa situação? Porque se Deus me ama, por que eu ainda não acessei o meu milagre? Irmãos, a maior revelação que alguém pode ter da Bíblia, a maior revelação que alguém pode ter da palavra de Deus, a maior revelação é o quanto você é amado pelo Senhor. O quanto você é precioso, preciosa aos olhos do Senhor. E Deus prova esse amor pelo fato do seu Filho ter morrido por nós, quando nós éramos ainda pecadores. Talvez por um amigo alguém ousasse a morrer, mas pelo inimigo ninguém morreria. E nós éramos inimigos de Deus, quando Ele se entregou por nós. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por amor nos entregou, Ele nos dará com Ele todas as coisas. O que você acha que Deus te negaria? O que Deus não faria por você? Não tem nada que Ele não possa fazer. E eu não sei qual a sua luta, qual é a sua dor, mas tenha certeza que você é amado por Deus. Tenha certeza que você é amado pelo seu Pai. Tenha certeza que você é precioso aos olhos do Senhor. Repita isso para você todos os dias. O meu Pai me ama. Eu tenho valor para o meu Pai. Eu sou filha amada do Pai. E isso fará toda a diferença. E a questão é que mesmo nós sendo filhos amados, mesmo frequentando a igreja, servindo ao Senhor, cumprindo um chamado, um propósito, nós iremos passar por dificuldade. O amor de Deus não nos isenta da dor, não isenta do sofrimento, mas Ele nos garante que em todas essas coisas nós já somos mais do que vencedores. Em todas essas coisas você sairá vitorioso e vitoriosa. Jesus até nos antecipa em João 16. Essas coisas eu digo para que vocês tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tenha ânimo. Eu venci e vocês também vencerão. Diante da luta, da dificuldade, não perca o ânimo, não perca a alegria, não perca a paz, não perca a fé. Ele venceu e nós também venceremos. E voltando para o texto de Ana, tudo que Ana queria, tudo que Ana mais sonhava, era viver o seu milagre. Era ser mãe, era ter filhos, mas ela estava impedida pela esterilidade e não havia nada que ela pudesse fazer. E Ana, cansada, talvez do tempo da espera, ali do processo, Eucana também, vendo aquele sofrimento de Ana, e eu imagino que até Eucana, seu esposo, estivesse também desacreditado do milagre. E ele chega para Ana e fala: Ana, para que você quer tanto esse sonho?
Para que você quer tanto ser mãe? Para que abre mão desse milagre? Abre mão dessa maternidade. Não te sou eu melhor do que 10 filhos? É como se ele estivesse falando para Ana: Ana, o meu amor te basta. Ana, não te falta nada em casa. Ana, você tem tudo o que precisa. Mas Ana, ela não abriu mão da sua promessa. Ana não abriu mão do seu sonho. Ana perseverou até o fim. Ana cria que Deus era poderoso para fazer cumprir tudo aquilo que havia prometido. Qual é o seu sonho? Qual é o milagre que você quer viver? Qual é o maior desejo do seu coração que você também não vai abrir mão? É ser mãe? É passar num concurso? É ser um empresário de sucesso? É a cura de uma doença que talvez os médicos já tenham até desenganado? A cura de uma depressão? A cura de um câncer? É ver a sua família toda salva, servindo ao Senhor com alegria? Qual é o seu sonho? Qual milagre você quer viver? Não abra mão da sua promessa. O impossível para você é possível a Deus. E Deus é especialista em surpreender. E Ele fará infinitamente mais de tudo aquilo que você tem pedido ou pensado, segundo o seu poder que opera em nós. Só não suporta o processo quando você não tem noção da grandeza da promessa. E eu quero falar 4 atitudes. O tema da ministração: 4 atitudes para destravar o seu milagre. 4 atitudes que eu aprendo aqui com o texto de Ana. Não revide as provocações. Não revide as provocações. Ana tinha uma rival, Penina. A Bíblia fala que Penina provocava excessivamente a Ana, pelo que chorava e não comia. Excessivamente significa que Penina provocava além da conta. Ela excedia nas provocações. E o objetivo de Penina era afrontar, humilhar, ofender, diminuir a pessoa de Ana. E eu imagino quantas coisas pesadas Ana ouviu de Penina. Você é amaldiçoada, você é pecadora, você não tem filhos, eu sou melhor que você. Quantas coisas Penina falava ali para humilhar, para ofender, e Ana se sentia rejeitada. Ana ficava triste, angustiada e irritada. Mas Ana não retribuía as provocações. Ana não revidava as afrontas. E o que Ana fazia então? Já que ela não reagia às falas de Penina, Ana orava ao Senhor. Ana ia para o templo. Ana buscava a face do Senhor. E quem tem a face tem as mãos também. Ana se derramava na presença do Senhor. Ana transformou toda a sua dor em clamor. Ela deixava aos pés da cruz. Quantos conhecem essa expressão? Deixa na cruz. Deixa aos pés de Jesus. Ana entregava toda aquela afronta, aquela humilhação ao Senhor. 1 Pedro 5 diz: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, porque no tempo oportuno Ele vos exaltará. Ana sabia que a sua luta não era contra carne ou sangue, mas era contra principados e potestades, dominadores desse mundo tenebroso nas regiões celestiais. Ana, ela tinha discernimento que não tinha a ver com Penina, mas com uma força maligna que agia através de Penina. E ainda que Ana fosse atacada, perseguida, afrontada, Ana não revidava. Êxodo 14:14 fala: o Senhor pelejará por vós e vos calareis, porque na ira do homem Deus não opera. E como Ana, nós também precisamos sair de cena e deixar o Senhor agir por nós. E quando Deus se apresenta para Moisés, Ele se apresenta como eu sou. E eu imagino Deus se apresentando ali para Ana
e se apresenta para nós também. Eu sou. O que significa essa expressão? Eu sou o que você precisa. Eu sou o advogado fiel. Eu sou o justo juiz. Eu sou o sol da justiça. Eu sou o seu ajudador. Eu sou o seu protetor, o seu defensor. E Ana, ouvindo toda aquela humilhação de Penina dizendo: você não tem, você não pode, você não é capaz. Sendo atacada até na sua identidade, você é uma perdedora, você é fracassada, você é derrotada. Mas Ana, ao invés de dar crédito àquilo que ela ouvia de Penina, ela falava para si, ela repetia para si o que Deus dizia a seu respeito. E ela dizia: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu sou a menina dos olhos do Senhor. Eu sou abençoada. Eu sou a morada do Senhor. Eu sou o templo do Espírito Santo. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E porque Deus me fortalece, eu posso viver meu sonho. Eu posso ser mãe, eu posso gerar. Eu tenho valor, eu tenho a vida de Deus fluindo em mim. Irmãos, nós não somos, você não é o que as pessoas dizem que você é. Você é o que Deus diz que você é. O que as pessoas falam ou pensam a seu respeito não muda nada quem você é, a não ser que você passe a dar ouvidos e crédito naquilo que o outro tem falado. Tem uma frase na psicologia que eu gosto muito que fala: as águas do oceano inteiro não é capaz de afundar o navio, ao menos que invada o seu interior. E assim também, da mesma forma, é conosco. Nada pode nos derrubar, nada pode nos abalar, a não ser que você permita que invada o seu interior e desça para o seu coração. Tenha convicção da sua identidade em Deus. Tenha convicção de quem você é em Deus e quem é Deus em você. E ainda que Penina amaldiçoasse a Ana, Ana dizia: ninguém amaldiçoa quem Deus já abençoou. Contra a minha vida não vale encantamento. Praga alguma chegará na minha vida, na minha casa. O sangue de Jesus me cobre, me lava, me dá vitória. O Senhor me chamou para pisar em serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo sem me causar dano algum. E quanto Penina andava nas obras da carne, na inimizade, nos ciúmes, na inveja, enquanto Penina, andava, Ana andava, manifestava o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, domínio próprio, fidelidade. Ana não abria concessão para sua carne. Ana não permitia sentimentos negativos invadir o seu coração. Cuidado com sentimentos negativos de raiva, ódio, tristeza, inveja. Cuidado com o comportamento de comparação, de competição, com o comportamento de vitimismo. Tanto esses sentimentos negativos quanto esses comportamentos, eles te impedem de vencer, te impedem de avançar, de alcançar o seu milagre. Tem uma frase que eu gosto que diz: quem compara, para, mas quem admira, mira. A comparação faz você paralisar, mas a admiração faz você avançar. A comparação nunca será de Deus. Ela produz dois sentimentos que é abominável, que é superioridade ou inferioridade. Se você tiver que comparar, compara com você mesmo, em ser melhor do que ontem e ser melhor amanhã. Não tenha inveja. Eu imagino que Ana não tinha inveja de Penina. Ana não invejava os filhos, mas ela admirava a maternidade de Penina. E apesar de Penina ser uma competidora, Ana nunca entrou no jogo da competição. Não desperdice a sua energia com competição. Quando você foca no outro, você se perde.
Quando você começa a olhar para quem o outro é, aquilo que ele tem, aquilo que ele faz, você deixa de olhar para quem você é e o que você precisa fazer para alcançar o seu milagre, o seu objetivo. Não entre na competição. A competição, ela causa distração e ela tira o foco daquilo que é mais importante. Só que Satanás, ele sempre vai usar dessas 3 armas: distração, desânimo e dúvida. Ele sempre vai colocar penina para te distrair no caminho. Ele sempre vai colocar uma penina para fazer você duvidar das promessas do Senhor. Ele vai colocar uma penina para você desanimar. Só que o que Satanás não sabia, que a mesma pessoa, a mesma situação que ele usou para tirar Ana do propósito, Ana usou para aproximar ela do propósito. A mesma penina aproximou Ana do seu milagre. Isso me mostra que não é o que as pessoas fazem comigo, mas é o que eu faço com aquilo que fazem comigo. E o que hoje você chama de provocação, o que hoje você chama de provação, Deus chama de promoção. Você está sendo promovido, você está sendo aperfeiçoado. O que seria de Davi se não fosse as afrontas de Golias? Golias só promoveu Davi. O que seria de José se não fosse as invejas e a perseguição dos seus irmãos? Eles só aceleraram. Irmãos de José acelerou ele para o palácio, empurrou ele para o propósito. E o que seria de Ana se não fosse as provocações de Penina? Penina só acelerou a chegada de Samuel. E aprenda a perdoar a quem te ofende. Sem perdão não tem milagre. Sem perdão não tem promessa. O perdão abre portas que estão fechadas na sua vida. Seja rápido a perdoar quando alguém te afrontar. Quando você não perdoa, até as suas orações são interrompidas. Não seja guiado pela sua alma, pela sua carne, mas seja guiado pelo Espírito Santo que habita em você. E a segunda atitude que eu aprendo com Ana: se entrega à prática da oração. Se entrega à prática da oração. Levante um altar de oração, de adoração ao Senhor. Tenha o hábito de orar a Deus. Não deixe a chama da oração apagar. Irmãos, há poder na oração. Há poder na oração. A oração, ela tem poder para mudar circunstâncias. A oração tem poder de mudar realidades, de alterar destinos, de reverter decretos. Através da oração, o impossível se torna possível. E o que é a oração? A oração é falar com Deus, mas é ouvir Deus falar com você. Oração é comunhão, oração é relacionamento. É relacionamento com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Deus te ama tanto, tanto. Ele tem tanto prazer no relacionamento que Ele nos envolveu na Trindade. Ele nos envolveu com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Como Pai, Ele nos fez seus filhos, nos fez noiva do seu Filho Jesus e nos fez habitação do seu Espírito. Tenha prazer em relacionar-se com o Senhor. E Ana tinha essa comunhão com Deus. Ana tinha essa devoção, esse devocional. E diante do maior desafio de Ana, da sua maior dor, Ana vai para Siló. Ana vai para o templo orar, buscar. E você, diante das suas dificuldades, para onde você corre? Quem é o teu conselheiro? Quem é o teu... É a internet, é o Instagram, é o ChatGPT. Para quem você recorre? Ana foi para a presença do Senhor. E quando ela chega, eu fico imaginando, Ana quando chega ali no templo para adorar, o Senhor já estava esperando por Ana. Ana, quando chega ali, a Bíblia fala: chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. O Senhor já estava à espera de Ana.
E Ana, no começo, ela só chorava. Ela se derramava. A Bíblia fala que não saía palavras. E Ana chorou abundantemente. Mas na presença do Senhor, a sua lágrima tem valor. Na presença do Senhor, a sua lágrima não é em vão. Bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Quando você não tiver força para orar, nós temos o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E Ana começa a orar. E eu imagino ela orando ali. A Bíblia fala que ela demora ali diante do Senhor. E existe um tipo de oração que é a mais poderosa. A oração mais poderosa que um ser humano possa fazer. E se você me perguntar qual é, eu vou dizer que é quando ora a palavra. Orar a palavra é a oração mais poderosa. Quando você ora a palavra, o poder da palavra é liberado. Quem ora a palavra já tem a resposta. Jesus venceu a Satanás declarando a palavra, dizendo está escrito. E o pastor Eduardo também traz um conceito que orar a palavra é orar na linguagem do céu. A palavra é infalível. Ela já foi provada e aprovada. E eu imagino Ana ali orando inicialmente pela sua alma. E ela diz, começa a ministrar para a sua alma. Por que estás abatida, ó minha alma? Espere em Deus, porque ainda o louvará. E eu imagino ela, alma, volta para o teu sossego, volta para o teu repouso. Salmo 131 diz, fiz sossegar a minha alma como uma criança desmamada se aquieta no colo da mãe. E eu imagino ela dizendo, Senhor, eu estou triste, mas está escrito que na tua presença até a tristeza salta de alegria. Senhor, eu estou angustiada, mas está escrito que na tua presença há plenitude de alegria e nas suas mãos delícia perpétua. Senhor, está escrito, o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. E Ana vai falando, e à medida que ela vai declarando a palavra vai entrando em ação, e ela vai se fortalecendo, ela vai se revigorando, renovando. Quando você declara a palavra começa a trabalhar em seu favor. E eu imagino num segundo momento, Ana orando especificamente pelo seu filho. E ela dizia, Senhor, está escrito que o Senhor faz da estéril alegre mãe de filhos. Senhor, está escrito que eu serei como uma videira frutífera no interior da minha casa, e os meus filhos como o rebento da oliveira. Senhor, me faça mãe. Está escrito que aquilo que eu ligar na terra é ligado no céu. E Ana ligava ali a maternidade, desligava a infertilidade. Senhor, está escrito em João 15 que se eu permanecer em Cristo e Cristo permanecer em mim, eu posso pedir o que eu quiser e me será feito. E eu te peço, filho. E eu te desafio a começar a orar a palavra. Eu não sei qual área você está sendo desafiado. Não sei qual área você está passando por adversidade. Mas pega 3, 4 versículos e começa a ministrar a palavra de Deus sobre essa situação. E agora Deus vai falar com Ana. Eu imagino que depois que ela ora, se derrama ali ao Senhor. Agora é hora de ouvir o Senhor falar com Ana. E Ele fala para nós também essa noite. Assim como Ele falou para Ana, não temas. Não te assuste, porque não serás envergonhada. Não sofrerás humilhação. Eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o início e o fim. Antes que houvesse dia, eu era. Provai e vede que o Senhor é bom. Irmãos, vocês vão provar, nós vamos provar e nós vamos ver que o Senhor é bom. Ele fala, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não precisa temer os malfeitores, não precisa temer a adversidade.
Ele nos diz: eu é que sei o pensamento que eu tenho a vosso respeito, e é de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Volte a orar, volte a buscar ao Senhor. A oração, ela torna o impossível impossível. A oração faz milagre extraordinário em dias comuns. E terceira atitude que eu aprendo com Ana: honre a autoridade espiritual. Honre a autoridade espiritual. Ana estava dentro do templo, fazendo a coisa certa. Quando o sacerdote Eli passa por ela e fala: aparta de ti esse vinho. Eli precipitadamente julga ela como embriagada. Mas Ana, ao invés de revidar, ao invés de Ana retrucar, apontar as falhas, ao invés dela criticar, ela fala: não, meu Senhor, eu não bebi bebida forte, nem vinho, é pelo excesso da minha alma que eu estou aqui. O que eu aprendo com a atitude de Ana? Talvez o milagre dela tivesse atrelado à forma como ela trata a autoridade espiritual. Aprenda a honrar aquela pessoa que Deus constituiu como sacerdote sobre a sua vida. Aprenda a honrar a autoridade espiritual. Não critique, não aponte os erros, não aponte as falhas. Ana fez, e o que eu aprendo também? Ana estava dentro do templo. Isso me mostra que em algum momento a igreja pode falhar com você. A igreja, em algum momento, um pastor, uma liderança pode falhar com você. Mas ao invés de criticar, de apontar as falhas, apresente a Deus, ore. E isso vai mostrar o quão maduro você é. E quando Ana se justifica ali para Eli, ele libera a bênção sacerdotal. E ele fala: que o Senhor te abençoe e libere o seu milagre, que cumpra em você a sua petição. E eu quero passar já para a quarta atitude, a última, vou pular aqui. Tenha fé. Tenha fé, haja em fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A vitória que vence o mundo, a vitória que vence essa adversidade, essa situação, é a nossa fé. E o que é a fé? Fé é a certeza daquilo que você espera. É a convicção dos fatos que não se vê, mas que já existe. E na fé não cabe dúvidas. Na fé não cabe: será que vai acontecer? E eu vejo Ana como uma mulher de fé. Quando ela sai do templo, nada mudou por fora. Ela continuava estéril, ia ter que conviver com Penina, mas dentro dela tudo mudou. Ana sai ali da oração convicta que aquele que fez a promessa iria cumprir. Ela sai com convicção que o milagre dela já estava liberado. E ainda que a situação fosse contrária, Ana não deixava, ela não focava para as circunstâncias, mas ela olhava para a promessa. A fé não anda por vistas, a fé não anda por aquilo que você está vendo ou sentindo. A fé se move pela palavra de Deus. A fé se move pela palavra que você ouviu da parte de Deus. E ela tinha até a bênção do sacerdote. E em 2 Crônicas vai dizer: crê nos seus profetas e prosperareis. E eu vejo Ana ali com os olhos da fé, imaginando Samuel, o seu filho. A fé, ela chama a existência. E eu imagino Ana ali declarando com os olhos da fé: Senhor, eu vejo meu filho, eu ficando grávida, gerando. Eu vejo Samuel nascendo, crescendo, ali servindo ao Senhor. Pelos olhos da fé, eu vejo Samuel sendo entregue, cumprindo um chamado, um propósito. E ainda que Ana tivesse engravidado, talvez pela ansiedade, pelo emocional,
Algumas mulheres até ficam com ciclo desregulado. Mas eu imagino Ana ali, Samuel já dentro da barriga. 1 mês, 2, 3 meses. Ela ainda não tinha certeza, porque não tinha exame naquela época. Mas Samuel já estava ali. Ainda que ele ainda não se mexia na barriga, Samuel já estava ali. Isso mostra para mim e para você que o seu milagre já está mais perto do que você imagina. Seu milagre já está a caminho. Ainda que você não veja, comece a enxergar com os olhos da fé. A fé não pede sinais. Um texto que me chama a atenção é quando Deus fala: cava poços, cava poços. Vocês não vão ver a chuva, nem vai sentir o vento. Todavia, os poços se encherão de água. Começa agora a ver com o seu milagre. Ainda que você não sinta, ainda que a situação continue contrário, começa a declarar, a chamar à existência tudo aquilo que você quer viver. E eu quero chamar o pessoal do louvor. Irmãos, chegou o tempo. Como Ana, não abra mão da promessa. Como Ana, creia que o seu milagre já está na rota do céu. O seu milagre vai nascer. O seu milagre vai nascer. Começa a gerar o seu Samuel. Começa a imaginar o Samuel, aquilo que você quer viver, você acessando. Eu imagino Ana, imaginando ela ali, amamentando Samuel em seus braços, ainda que ela fosse estéril. E eu te faço a pergunta: Ana de fato era estéril ou não tinha chegado o tempo? Ana não iria viver a sua promessa ou ainda não era chegado o tempo? Prepara-se, porque hoje os céus estão liberando o seu milagre. Ana pediu um filho e Deus deu a ela 6. Abraão pedia um filho, Sara também era estéril. Ele pedia um filho e Deus fez pai de nações. O nosso problema é achar que Deus é do tamanho do nosso problema. Só que Deus é muito maior. Deus, Ele mede o céu a palmos. Deus, Ele mede a água do oceano na palma das suas mãos. Deus, a Bíblia fala que o cabelo da nossa cabeça é contado. Antes que a palavra nos saia da boca, Deus já conhece por inteiro. Não há limites para o agir de Deus. Não há limites para aquilo que você quer viver. Mas começa a orar, começa a declarar, começa a chamar a existência, porque Deus fará. E nós vamos cantar uma música. Se coloque de pé. Como Ana, você vai começar a declarar. Eu creio que esse é o louvor que muitos cantarão. Eu imagino quando Ana soube do seu milagre. Eu imagino que Ana cantava para os 4 cantos essa canção. Imagina o seu Samuel. Começa a orar agora. Eu quero chamar o pastor Eduardo. Começa a declarar, começa a profetizar. Vem aqui no altar, você que como Ana tem um milagre para viver. Você como Ana tem um sonho para viver e você não vai abrir mão. Vem aqui na frente, vamos orar. Eu profetizo em nome de Jesus. 2025 será marcado pela sua promessa. Começa a orar pelo seu milagre. Começa a orar por aquilo que você quer viver.
Coloca diante do Senhor. Aquele que fez a promessa é fiel. E Ele fará além, muito além do que você tem imaginado. Senhor, nós oramos agora, oh Deus, céus abertos sobre a vida de cada um dos teus filhos. Pai, eu declaro promessas se tornando realidades. Pai, eu declaro anjos trabalhando a nosso favor. Não haverá impossível diante dos meus irmãos. Pai, eu declaro em nome do Senhor Jesus, como está escrito: tudo que pedires em teu nome o Senhor fará, para que o teu nome seja glorificado. Eu declaro causas, Senhor, sendo destravadas essa noite, em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo o impossível se tornando possível. Oh, rabalabalaba, xeriandarabalaba, xecantarabalaba. Deus, eu declaro em nome de Jesus, Pai, casamentos restaurados. Pai, eu declaro salvação chegando na casa. Pai, eu declaro cura emocional, cura física, em nome do Senhor Jesus. Oh Deus, eu profetizo um tempo novo. O Senhor é aquele que muda tempo e as estações. Pai, eu declaro estações agora sendo transicionadas. Eu declaro agora a estação mudando. Pai, no lugar da vergonha eu profetizo dupla honra. No lugar da afronta cada um vai exaltar a herança e ter perpétua alegria. Em nome do Senhor Jesus. Irmãos, agora começa a ver você colocando o seu Samuel na sua mão. Vai nascer. Está nascendo. O seu milagre está nascendo. O seu Samuel está nascendo. Veja pelos olhos da fé ele diante de você. Eu declaro essa canção como um testemunho. Em nome de Jesus. Amém. Que essa semana seja abençoada. Nós consagramos o final de setembro e declaramos um mês de outubro extraordinário. Eu declaro que o impossível do Senhor se torna possível na sua vida. E que você possa testemunhar do seu milagre, da sua promessa, do seu propósito. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Vão em paz e que Deus conceda a petição que fizeste. Amém.